pagou de forma indevida. Bom, seguindo aqui, para falar do Atlético que joga amanhã, joga hoje, logo mais às 7 da noite, e se a bola rola, a gente fala exatamente disso aqui e faz uma projeção para o jogo de logo mais. CJ, hoje já conversamos sobre isso e eu te perguntei assim, a cabeça do Marcão, o Marcão, aliás, sempre que é chamado, faz um bom trabalho no Fluminense. Só perdeu para o Atlético. Eu não entendo isso. Sempre que ele é chamado, ele faz um bom trabalho. Aí o primeiro nome que sobra no mercado, os caras vão lá e tiram o Marcão. Talvez o Marcão mesmo já tenha dito, falou, não, eu quero só ficar na minha aqui, ganhar meu dinheirinho, ficar trabalhando aqui, eu não quero ser treinador. Hã? Eu tenho uma explicação para isso. Você tem uma explicação? Então, peraí, você vai dar agora, daqui a pouco. Se eu só ouvir seu colega, você não quer deixar ele falar? Eu não gostaria não, mas se você quiser deixar... Então, peraí, se você foi claro, eu gosto de pessoas que são claras. Então, qual que é a explicação? É porque eu acho que tem um pouco da falta de responsabilidade, né, com o cargo. No bom sentido da palavra, no caso. Marcão trabalha solto? Porque tem pouco a perder, né? Porque sabe que não vai ficar, muito provavelmente não vai ficar, e porque quando ele perder e eles resolverem contratar o técnico, ele vai continuar no clube. Mas qual o resultado efetivo disso dentro de campo? Eu acho que ajuda em alguns aspectos. A resposta dos jogadores? Porque os nossos técnicos são muito pressionados o tempo inteiro. Os caras trabalham muito para defender o emprego. E acho que a gente teve recentemente aí uma leva grande de interinos se dando bem, e eu acho que muito por causa disso. Você pode ver que a grande maioria dos interinos que se saiu muito bem naquela leva que a gente teve recente, nenhum está no mercado mais. Te convenceu a explicação do amigo, CJ? Boa tarde, Everton. Eu acho que não. Nem um pouco. É isso aí. Eu estava dando expectativa dele ter me interrompido para falar alguma coisa. Eu falei assim, cara, esse cara é o estudioso Mega Maxi Ultra Power. Aí falou ninguém com essa resenha. Essa resenha aí de que tem pressão. O futebol brasileiro tem pressão até para gandula. Na hora de devolver a bola não vai ter para interino. Vai ter sim. Acho que tem pressão de quarta a domingo e eu tô assim, ó, prestando atenção. Ó, lá vem o Gris agora dar uma aula. Falei, então tá bom. Falou que tinha uma explicação, pô. Tá bom. Então, os interinos aí estão todos desempregados, ferrou com todo mundo e vão seguir aí. O Marcão tem muito problema, né? Deixa eu dar aquele boa tarde para quem está em casa aí, aos amigos aqui do estúdio. Marcão tem alguns problemas e alguns desfalques importantes, mas ele faz sim um bom trabalho. E eu acho que com essa nova regra aí, Everton, de demissão de treinador, clube podendo contratar pouco durante a temporada, acho que a gente... Eu confesso que eu imaginava até um número maior de treinadores interinos esse ano aí, sabe? De dispensas, porque nosso futebol é essa desorganização, essa falta de planejamento, e os interinos iriam assumir mais. É um primeiro ano, é uma adaptação ainda. Ainda demitimos muito, ainda somos desorganizados e temos falta de planejamento, mas partindo para o jogo hoje, Marcão perdeu só para o Atlético e ele tem desfalques importantes. Para mim, o desfalque do Martinelli é um grande desfalque. Ele tem o desfalque do Egídio, mas aquele tripé ali de André, Martinelli e Iago no meio campo, ele também não tem o Luca, né, que é um atacante que joga pelo lado, jogou a partida de ida aí que a gente está vendo essas imagens lá no Rio de Janeiro. Ele não vai ter, deve jogar o Caio Paulista, que é uma outra característica. Acho que o Luca é um jogador bem mais leve, né, do que o Caio. O Caio é de mais força, pode encostar ali no Fred. E o Atlético, favoritaço, Everton. Mas não quer dizer que já está classificado. É favorito pelos confrontos que teve com o Fluminense, é favorito pela campanha que tem no Campeonato Brasileiro, na própria Copa do Brasil, mas pode se basear no exemplo do Bahia, que estava lá com um resultado e chegou no jogo contra o Bahia, passou um aperto, né? Não fosse o gol do Vargas dando a classificação. Tem que jogar o jogo, tem que entender, vale muita grana, mas o Atlético é muito favorito para o jogo de hoje, mesmo com o desfalque do Natan, que é um grande desfalque, e no meio-campo, jogando com um quarteto e tendo o Savarino na ausência na frente, né? Ô Gomide, a gente pode considerar um Atlético hoje um pouco mais confortável, porque, por exemplo, quando o Atlético está no jogo e faz um gol, vai lá, ataca no início, faz um gol, ele controla muito bem as ações do adversário também e ele vem se dando bem com isso. O adversário às vezes se manda para empatar, dá um espaçozinho, o Atlético sabe muito bem usar esses espaços que são cedidos pelo adversário. Isso pode funcionar hoje desde o primeiro minuto, como já tem uma vantagem conquistada no primeiro jogo. Hoje, quando a bola começar a rolar, a tendência é de um Fluminense que vai precisar ganhar o jogo, e isso pode facilitar a vida do Atlético, ou, na sua avaliação, o Cuca vai meter para cima para fazer mais um e dar uma tranquilizada. O que você acha que pode acontecer? E aí não tem como, né? É projeção.
Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando aí. Uma ótima quarta a todos. Não podemos nos esquecer também, né, que a partida de ida, né, a vitória por 2-1, ela foi posterior ao jogo que valeu pelo Campeonato Brasileiro, né? E foram duas partidas bem diferentes na forma como cada um teve de especialmente, né, ao atacar, tentar ter sucesso, né, nas oportunidades criadas. Porque naquele jogo pelo Brasileiro, o empate por 1-1, né, o Fluminense ele se retraiu bem, né, se defendeu muito próximo do próprio gol. O Atlético ficou a maior parte da partida tendo o controle da posse da bola, né? Mas isso não quer dizer que você tenha um controle total do jogo, porque momentos antes ali do gol de empate marcado pelo Eduardo Sacha, o Gabriel Teixeira tinha perdido uma boa oportunidade de ampliar o placar para o Fluminense, que apostou especialmente nas saídas em velocidade, né? O pivô ali do Fred, as arrancadas do Luiz Henrique, o Luca havia jogado também aquele jogo de ida tanto pelo Brasileiro como a partida pela Copa do Brasil. Já na Copa do Brasil nós vimos um comportamento diferente, né? O Atlético, desde o início da partida, ele fez questão de dividir um pouco mais a questão da posse de bola com o Fluminense, que eu acredito que é o que vai acontecer hoje, Everton. E eu não vou dizer que assim é uma mudança radical, que a equipe mudou completamente, que vai ser um time que vai conseguir jogar melhor do que foi no jogo contra o Atlético pelo Brasileiro e também pela Copa do Brasil, mas o Fluminense ele teve uma melhora nesse período, né? O Marcão vem colocando ali, né, alguns comportamentos no time que... O Cris convenceu? Com relação a quê? Aí a questão do Marcão e dos interinos? Everton... Seja sincero, não fica em cima do muro, não. Vai pra cima do colega. Não muito. Não, eu gosto de ficar aqui no meio termo, na metade aqui do caminho. Porque eu acho que... imagine para o Fluminense, a gente teve o Capello lá no Arena 98 ontem, né? Ele falou da situação delicadíssima do Fluminense. Imagine uma classificação de Copa do Brasil, a grana que entra, o quanto isso não seria bom, né, para o fluxo de caixa ali do Fluminense. Então, sim, pode não ser a mesma pressão que em alguns momentos é até exagerada e vai ao encontro do que você falou aqui na abertura do programa, de nem só os torcedores considerarem que o Santos tem que voar. Nossa, o Santos está voando, então vão lá e fazem uma emboscada criminosa em cima do Tardelli. Tem muito dirigente que pensa com a mesma cabeça, Everton. Não, esse time aqui é para chegar na semifinal da Copa do Brasil, então é pressão no Marcão. Quer dizer, falando um cenário hipotético, não sei se funciona assim lá no Fluminense. Eu acho que existe uma certa pressão, sim, existe uma certa cobrança. Mas o que eu ia falar é que o Fluminense ele teve uma melhora no desempenho, né? Perdeu somente esse jogo para o Atlético, ele vem de 5 jogos aí sem perder no Campeonato Brasileiro, né? É um time que tem sido mais agressivo na forma de marcar, né? Tem pressionado mais o adversário já mais alto, né? Impedindo a saída de bola. Fez muito isso contra o São Paulo no último domingo, né? O primeiro tempo foram de poucas finalizações de ambas as partes, mas fez um bom jogo o time do Fluminense, né? E também não havia contado com o Martinelli nesse jogo, né? O Nonato havia jogado também, que eu acho um bom jogador que foi emprestado pelo Internacional ao Fluminense. O Atlético tem um favoritismo bastante considerável, Everton. Mas eu diria que daquele jogo de ida para a partida dessa noite, o Fluminense ele tem jogado de uma forma diferente e o Marcão tem provocado algumas melhoras na equipe.